Senhoras e senhores, o nosso Pod Super Agro de hoje está mais do que especial. O nosso convidado carrega literalmente o que é ter uma história de pioneirismo e inovação. Também dispensa apresentações, nós recebemos aqui nos estúdios, carinhosamente conhecido como Toninho Brolio, mas o nome completo é Antônio César Brolio. Toninho, prazer estar te recebendo aqui nos estúdios. Oi, Ivan. Prazer é nosso, né? Acho que participar de um momento como esse é gratificante para nós, viu? Muito obrigado. Toninho, a gente estava conversando aqui nos bastidores de que muito tempo vocês estão aqui. É a primeira família que chegou aqui no Cerrado de Campo Novo do Parecis. Quantos anos você tinha na época e que ano que foi essa chegada? Olha, Ivan, realmente já faz algumas datas para trás, né? Nós chegamos aqui em 1974, 13 de dezembro de 1974, né? O pai, ele veio, a gente saiu do Mato Grosso do Sul e viemos para Paranatinga, no Mato Grosso, né? Em Paranatinga já tinha um tio morando. Eu vou para o Mato Grosso porque já tem um irmão lá e ele vai me dar um suporte para mim iniciar a vida lá, né? E ele veio para cá. Ainda em Maracaju, que um dia que ele falou para o senhor Russo, falou assim, eu estou indo para o Mato Grosso, né? Eu não estou me acertando aqui, não estou conseguindo colher bem e tal. E vou procurar novas terras, né? Uma terra que sejam boas, com clima bom, para mim produzir alimento. E esse senhor Russo falou assim, você chegando lá, você tem que fazer uma análise de terra, né, para ver se a terra é boa. E a análise de antigamente, você não tinha laboratório, né? Não tinha. Era na mão. O senhor cava o solo lá, o senhor for, pega um solo um pouco mais de baixo, esfrega na sua mão e vê se esse solo sujar a sua mão, esse solo vai ser bom para a agricultura. Então, o pai já gravou isso aí e veio embora para Paranatinga, né? E na região que o meu tio estava, em Paranatinga, ou era cascalho ou era areia. E aí já não passou nas análises de solo, né? Falei, mas não é isso que eu quero, né? Eu aprendi com o senhor lá, o senhor Russo me ensinou, eu tenho que achar um solo melhor, né? Não é possível que o Mato Grosso tão imenso não vai ter um solo aí para mim trabalhar, né? Nessa conversa lá em Paranatinga, o senhor Tito Lívio, que era agrimensor do INCRA, ele falou, senhor Armando, eu sei onde tem essa terra que o senhor está falando, mas é uma região inóspita, não existe nada, é longe de tudo, né? A cidade mais perto é Diamantino, fica a mais de 200 quilômetros. O meu pai falou assim, eu quero conhecer, né, porque dessas terras aqui eu não gostei e eu quero buscar achar uma terra melhor, né? E assim vieram, né? Um dia depois vieram para cá, conheceram. E aí quando chegaram nessas terras aqui, o pai já fez a análise, né? Cavocou um pouco, isso era em dezembro, estava úmido a terra, cavocou um pouco o solo, esfregou nas mãos, igual o senhor Russo tinha ensinado ele, e deu certo. Falou, opa, essa aqui eu quero, né? Mas aí assim, tem um porém, é longe de tudo. Longe de tudo. O pai falou assim, então eu preciso pelo menos um ponto de água para mim ficar. Aí o seu Tito Livre falou assim, não, senhor Armando, aqui nasce o rio Membeca. E o pai falou, não, então esse ponto de água é esse que eu preciso, né? O seu Tito Livre levou ali, mostrou onde que era essa cabeceira e tal. Falou, não, é aqui que tá bom para nós. E aí eles voltaram nesse carregador aqui em cima. E o pai pegou, quebrou umas árvores, meio que trancou ali esse carreador, né, só para dizer que ali era a entrada que ele devia chegar para fazer a moradia. E na outra semana, já o meu tio carregou a mudança nossa no caminhão dele e trouxe nós para cá. Você estava junto? Eu estava junto. Quantos anos você tinha? Na época eu tinha 1 ano e 8 meses. Nossa Senhora, é tempo, hein? Assim, eu lembro de vagas passagens, né? Eu sei que meu pai na época tinha uma C10 e a gente dormiu em cima dessa C10, né? Toninho, nessa época, então, 1974, nós vamos lá para quantos? 52 anos? 52 anos, esse ano faz. 52 anos já que chegaram, aportaram ali.
Hoje o senhor reside no mesmo lugar ali naquela redondeza, quando foi feito o primeiro barraco. No mesmo lugar. No primeiro barraco de lona, a gente morou no barraco de lona uns 8 meses, mais ou menos. Depois que o pai conseguiu fazer um barracãozinho melhor, a gente está ali na mesma região até hoje. E nos primeiros dias, o que era? O que vocês faziam? Foi passando os anos, claro, né? 2, 3 anos depois, você já estava correndo pelo cerrado. Sim, assim, apesar de ser cerrado, Ivan, tinha muitos animais. Tinha muitos, porco do mato, tatu, paca, cutia no mato. Como a gente não tinha outro animal para comer, o que aparecia na frente o pai matava, né? Inclusive até carne de sucuri eu comi quando era pequeno. E fazia horta, tinha uma hortinha. Tinha uma hortinha, o pai derrubou um pedacinho na beira do mato e ali plantava mandioca e arroz. Então a gente viveu de subsistência até 79, quando o INCRA regularizou quem estava aqui já sentado. E aí, assim, o meu pai conseguiu ir atrás de financiamento para começar a comprar máquina e abrir terra. As primeiras lavouras foi arroz? O que era? Quais eram as primeiras lavouras aqui? Isso. Então, daí em 79 começou o seu arroz, né? E o soja chegou para 83, mais ou menos. Né? Foi os primeiros testes de soja. Teve um momento, com certeza, o seu pai, o saudoso Armando, chegou a comentar, imagina, tantos filhos, né? 6 filhos, isso. Chegou o momento dele chegar para a dona Terezinha e dizer, não dá mais, vamos desistir? Não lembro de nenhum episódio do meu pai ou minha mãe falando assim, eu quero desistir, eu vou embora. E na realidade, para quem não tinha nada, Ivan, você começar a conquistar um pedaço de terra, eu acho que não tem o porquê virar as costas e ir embora, né? Que foi sofrido, foi. Isso aí, o pai mesmo contava, né? Porque, assim, eu não sofri, porque, assim, eu cresci com isso aqui, de pé descalço, né? Pouca roupa. Então, mas meus pais, eles lembravam, né, que quando chegavam datas festivas, né? Páscoa, Natal, eles não tinham doce para dar para os filhos, né? Isso aí, vi meu pai chorar, né, por causa disso. Mas, graças a Deus, ele não desistiu, Ivan. Eu hoje, eu não sei se eu teria a coragem do meu pai e da minha mãe. E hoje é um mundo muito mais fácil, né? Então, realmente, o que eles fizeram, não só por nós, por todos, e todos que chegavam aqui na região, meu pai incentivava a ficar, né? Domingo passava, chega aqui, vamos morar, vamos formar aqui uma comunidade e tal. O seu pai, vocês, mesmo passando depois de ter começado a produção de soja lá em 83, 84, os primeiros testes, chegaram a imaginar que poderia ser o que é hoje o celeiro de produção que é Campo Novo Parecis? Seu pai chegou a vislumbrar isso, ou vocês já com um pouco mais de idade avançada? Logo no começo, quando começou a produzir arroz, cara, esse aqui produzia arroz demais. Infelizmente, grande parte se perdia aqui. Logo veio para cá a Casemate, que era um órgão do governo estadual, e montava barracão de lona, onde guardava arroz, só que não cabia tudo. Grande parte ficava de fora, enlonava tudo, até retirar esse arroz e mandar para o grande centro, grande parte se aprodecia, né? Meu pai tinha uma visão, ele sempre falava assim, aqui nós temos um solo excepcional, é um relevo que nos ajuda bastante a trabalhar. Um clima, não existe outro lugar no país. Mesmo com pouco estudo, ele já tinha essa visão. Então ele falou assim, não existe outro lugar melhor para nós ficar do que esse aqui. Pode ter certeza que o futuro aqui vai ter uma grande cidade, que a gente necessita que se forme uma comunidade, e aqui melhora a situação de todos, né? A gente precisa que pessoas venham para cá também para ajudar a construir. As próximas cidades, que era Diamantino, no caso, dava em torno de 250 quilômetros, né? E ele tinha essa visão desse crescimento do que seria a região. Naquela época era muito difícil produzir aqui nessa região.
Vocês acreditaram, apostaram, dedicaram uma vida, literalmente uma vida dedicada para transformar essa terra no que é essa terra de oportunidades. Hoje, qual é o desafio de produzir alimentos atualmente? Plantasse por volta de novembro ou dezembro, ia colher lá por março, abril, né? E o restante do ano o solo ficava ali no vazio, né? Criando mato. Porque a gente não produzia segunda safra. O ciclo do soja era muito longo, era uma safra só. Né? Então era soja de 140 dias, 130 dias, né? Não havia espaço para duas culturas. Com a chegada dessa doença que arrasou grande parte do soja brasileiro, descobriu que você tinha que plantar e colher mais cedo, né? Quanto mais tarde ficava a cultura na lavoura, mais doença derrubava a produção. E aí encurtou-se o ciclo do soja. Já veio para 120, 115, 110, né? E tem hoje umas variedades que são menos de 100 dias. Com isso, sobrou-se um espaço muito grande. Com clima bom, terreno preparado, começou a fazer o teste de segunda cultura, né? Que foi o milho no início. E aí já se descobriu que dá para fazer as duas safras. Olha só, o produtor acabava de colher o soja, plantava o milho, mas na época plantava mais o milho para você fazer cobertura, ou melhorar o solo, né? O milho não era rentável. Hoje a segunda safra nossa é mais rentável do que a primeira, né? O algodão também. O algodão transformou-se o cerrado, porque o investimento é bem maior no algodão. Então isso tem um giro maior nos municípios que investem no algodão, né? E essa transformação, cada ano que passa, o agricultor vem aproveitando melhor essa janela que tem de chuvas. Uhum. A gente tem 6 meses de chuvas, né, que a gente consegue produzir. Muitos aqui já fazem a terceira safra, colhem o milho ou colhem algodão, e nessa resteva solta o gado, né? Então você acaba aproveitando o seu solo praticamente o ano inteiro. A dificuldade que você comenta é a questão jurídica, a questão ambiental, que é delicada essa situação, e até mesmo alguns discursos, narrativas, né, que as pessoas criaram. A gente costuma dizer que quem está no ar-condicionado gosta muito de opinar sobre quem produz alimentos. Isso aí, acho que o que mais ajudia o produtor rural opiniões de pessoas que não entendem do que acontece aqui, do que realmente é o agro. A gente produz alimento preservando grande parte das nossas áreas, né? Enquanto países da Europa, Estados Unidos, não preservam nada. Eles plantam 100% da área, mas nos cobram para a gente preservar. E mesmo assim, eles não querem pagar por isso. Todo agricultor paga imposto daquilo ali. Mas a gente não recebe nada por isso, por cuidar dessa área verde. Como é que é a situação de você ver o futuro do agronegócio? Está mais difícil fazer um sucessor hoje? A gente com um convidado aqui, ele disse, tem alguns filhos que não levam muito jeito para a botina. O que você fala sobre esse assunto? Oi, Ivan, realmente a juventude, cada vez acho que é a juventude que quer algo mais fácil, né? É a juventude de ar-condicionado, então isso é preocupante. Mas a gente tem que trabalhar a cabeça dos nossos filhos, né? Mostrar o quanto é bom a gente estar trabalhando na agricultura. Graças a Deus, a nossa família está vindo aí a terceira geração, né? Que estão começando a entender isso, estão com a gente e estão começando a ajudar nós a tocar a empresa. É mais tecnologia? É produzir mais na mesma quantidade de área de terra? Olha, Ivan, isso a gente quer, verticalizar, né? Então a Palicice sempre teve esse intuito, né, de ajudar o produtor a melhorar no seu dia a dia. A gente vem com bons nomes palestrando, a gente tem essa preocupação de ajudar o produtor tanto em produzir, mas também para o lado jurídico, né, para o lado financeiro,
Toninho, a gente sempre tem um quadro aqui que a gente fala com os nossos convidados. Se você não fosse ser colono, não fosse ser produtor rural, o que você imagina que o Toninho faria? Rapaz, você sabe que essa pergunta nunca nem eu me fiz, Ivan. Nunca me vi em outra profissão. Algum tempo atrás eu assumi o cargo de vice-prefeito e tal, mas não me vejo num cargo político de novo. Eu sou apaixonado pelo agro, Ivan. Tanto domingo, um feriado, eu tenho que dar uma voltinha na lavoura, tenho que dar uma olhada, sabe? Que ali é uma paz para mim tão grande. Então, realmente, é uma pergunta que eu nunca pensei sobre isso aí. Eu acho que o Toninho sem agro não seria ninguém. Toninho, agradecer a sua presença aqui no Pode Esperar e nos encontramos lá no Parque de Exposições Odenir Hortolã na próxima edição. Isso aí, Ivan. Muito obrigado, viu? E que Deus continue te ajudando aí, te abençoando você e sua equipe. Que esse pod aí seja super mesmo. Maravilha. Senhoras e senhores, nós conversamos com Antônio César Brolio, o Toninho Brolio, presidente do Sindicato Rural pela segunda passagem à frente dessa entidade tão importante. Como ele citou, também já ocupou o cargo de vice-prefeito. Enfim, é uma das grandes lideranças aqui de Campo Novo do Parecis, realmente uma personalidade. Nos encontramos no próximo episódio. Não esqueça de comentar, curtir e também compartilhar os nossos conteúdos.